Bom, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, faz uma avaliação positiva das políticas adotadas no Brasil, na área da saúde, para enfrentamento à pandemia. Mas antes da gente ouvir o ministro, cumprimentar aqui o médico cardiologista e especialista em clínica médica, Dr. Raimundo Reis, que também vai aprofundar esse assunto. Boa tarde, Dr. Raimundo Reis, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan Lima. Boa tarde a você que nos acompanha num período tão especial, período natalino, Arivan, de renovação, de esperança, de fé, e nada mais importante do que ver a figura mais importante da saúde pública do Brasil, ministro. Como é que está aí, Júnior? Bom, é uma emergência sanitária de importância internacional, né? Criou uma pressão sobre o sistema de saúde do mundo inteiro, o nosso sistema único de saúde, que tem sido a grande trincheira de enfrentamento à pandemia da Covid-19, ele precisou ser fortalecido, né? Por exemplo, leitos de UTI, nós tínhamos 23 mil, hoje nós temos mais de 40 mil leitos de UTI. Mas o desafio maior foi implementar uma das maiores campanhas de vacinação contra a Covid-19 do mundo, né? Então, aquele descrédito inicial, vamos dizer assim, porque existia uma escassez de doses a nível mundial, deu lugar a uma das mais bem-sucedidas campanhas de vacinação contra a Covid-19 no mundo. E o resultado nós podemos sentir pela redução sustentada do número de casos, né? Então, em 6 meses, nós assistimos uma redução de 90% do número de casos e uma redução de 90% do número de óbitos. Hoje nós temos uma média móvel de óbitos nos últimos 7 dias inferior a 130 casos. No pico da pandemia, houve dias com mais de 4 mil óbitos. Começou a ser planejada em 2020. Né? Para você ter uma ideia, em maio de 2020, a pesquisa da chamada vacina de Oxford, ela foi realizada muito fortemente aqui no Brasil. Mais de 50% dos sujeitos dessa pesquisa são brasileiros, e sem o Brasil não teria essa vacina. Depois houve uma encomenda tecnológica, realizada pelo governo federal e implantada através da farmacêutica AstraZeneca e a nossa Fiocruz, para que no Brasil pudesse produzir IFA. E nesse ínterim já foram produzidas milhares e milhares de doses dessa vacina e tem sido muito importante aqui para o nosso país. Nós temos trabalhado, né, para esclarecer aos brasileiros, para que eles retornem às salas de vacinação, porque essa imunização ela só é completa quando nós temos as 2 doses. E o Ministério da Saúde já está também provendo a dose de reforço, né? Então, com a dose de reforço, aqueles que tomaram vacinas há mais de 5 meses, eles têm a sua capacidade de resposta no caso de uma variante ou de um novo surto de casos causados pelas variantes circulantes. Nós temos condições de dar a resposta, evitando casos e evitando hospitalizações e óbitos. Então, é fundamental retornar à sala de vacinação para tomar a 2ª dose. E a maneira de fazer é através da conscientização das pessoas, é o que o Ministério da Saúde tem feito. Eu destacaria que um dos pontos fundamentais para o êxito da nossa campanha é que as pessoas são livres para procurar a sala de vacinação. Bom, doutor Raimundo Reis, o ministro Marcelo Queiroga vem aí com uma fala bastante otimista, positiva, né? O Brasil é o 3º país do mundo a se sair melhor no enfrentamento à pandemia. E ele apresenta dados aí bastante esperançosos, né? Perfeito, Arivan. Na verdade, na minha opinião, apesar de, infelizmente, passarmos por uma situação de milhares de óbitos, o Brasil, em alguns setores, ele deu exemplo de avanço. É porque, na verdade, nós já saímos na pandemia atrás. Nós só tínhamos 23 mil leitos de UTI. Então, existia um déficit crônico para atendimento dos pacientes críticos. Não se tinha um fluxograma tão referenciado para essas pandemias, né? O mundo, ele sabe que a cada década, a alguns anos, isso pode acontecer. Então, é importante que os serviços de saúde estejam preparados para essa missão, porque não é só montar o atendimento,
profissionais da área da saúde, tem toda a infraestrutura, logística, equipamentos, medicamentos e alguns insumos que foram, antigamente não eram tão utilizados e hoje são mais utilizados no período da pandemia. Então, por exemplo, o Brasil avançou de 23 mil leitos de UTI para 40 mil leitos de UTI. A nossa macro-região de Picos tinha 10 leitos de UTI, passou para 30 leitos de UTI e implantou um serviço de atendimento aos pacientes com síndrome respiratória, os síndromes gripais, né? Que envolveu toda uma rede, desde o Programa de Saúde da Família, ao CIEM em Picos e ao Hospital Regional do Justino Luiz, que fez o seu papel equipando tanto o sistema de emergência, como também uma enfermaria especializada em pacientes respiratórios e uma UTI respiratória, a famosa UTI Covid. Então, aquela perspectiva de milhares de óbitos na macro-região de Picos, graças a Deus, por essa questão dessa gestão estratégica, nós diminuímos em muito o impacto da pandemia em termos de mortalidade na macro-região de Picos. Então, foram milhares de pacientes que foram atendidos, milhares de vidas que foram salvos, muitos pacientes recuperados e, é claro, pacientes, infelizmente, que chegaram muito críticos, que precisaram de ir para a ventilação mecânica, foram entubados, tiveram um desfecho insatisfatório. Mas a pandemia também deixa um legado, Arivan. Por exemplo, dos 10 leitos de UTI que nós tínhamos, passamos para 30. Hoje nós temos 20 leitos de UTI em Picos, e esses 10 leitos de UTI que tinham a mais da UTI respiratória que a UTI Covid, elas passaram a ser uma estabilização, que a gente chama de atendimento para o paciente crítico. Isso teve um avanço na eficiência do tratamento dos pacientes graves da macro-região de Picos. Hoje o regional tem um setor que recebe esses pacientes mais graves e tem um atendimento de linha, de ponta, padrão ouro, no tratamento do infarto agudo do miocárdio, do AVC e principalmente dos pacientes com síndromes respiratórias e síndromes como a insuficiência renal. Então, hoje a gente consegue trazer um atendimento de ponta para essas patologias de alta mortalidade. Isso já é um legado da estrutura que o Covid trouxe para a macro-região de Picos. A propósito de estrutura para a macro-região de Picos, o que é que o senhor destaca em termos de avanço, tanto no que diz respeito à parte, digamos, física, dos empreendimentos ligados à saúde, tanto público quanto privado, mas também no suporte tecnológico? Eu acho que foi importante, acho que a macro-região de Picos ela cresceu muito, né? Hoje são quase, nesses últimos 2 anos, quase 10 clínicas novas foram abertas em Picos. Isso trouxe mais eficiência, porque trouxe profissionais mais especializados. Quando você traz o especialista para perto das populações, descentraliza a assistência em saúde. Então, você traz a maior eficiência na resolução dos problemas, principalmente aqueles problemas mais graves, que já são problemas esperados. Uma parte da população vai ter complicações e vai precisar do especialista. Então, a rede privada trouxe isso, trouxe mais acessibilidade. A rede pública está se desenhando dentro desse processo, né? O Programa de Saúde da Família, eu acho que hoje em Picos tem uma cobertura de 100%. Na macro-região de Picos, essa cobertura também beira os 90%. Então, isso quer dizer, a população está tendo acesso à atenção primária, né? Está se desenvolvendo um processo de prevenção, de promoção em saúde. Na atenção secundária, que é a consulta com especialista, temos muito a crescer, mas o CIEM já trouxe vários especialistas, cardiologista, ortopedista, pneumologista, otorrino. Para quê? Para que os pacientes que forem referenciados da atenção primária tem uma atenção secundária eficiente. E hoje o regional ele ampliou a sua grade de serviço, aumentando o número de cirurgias ortopédicas, aumentando o número de cirurgias gerais, né? Principalmente nos pacientes mais graves. Nós ainda somos uma região que tem muito acidente automobilístico, né? Ainda tem muito aquela dobradinha, moto, capacete e álcool, sem capacete e álcool. E nós temos hoje uma grande quantidade de pacientes vítimas de politraumatismo decorrente dessa trilogia. E isso, o regional ele também melhorou porque ele duplicou o número de profissionais especializados para o atendimento desse paciente politraumatizado, principalmente agora
com a estabilização que essa sala de atendimento de pacientes críticos trouxe maior eficiência. Um link entre a emergência, o centro cirúrgico e a sala que vai resolver os problemas e dar o suporte dinâmico. Porque a gente imagina, Arivan, quando você tem um acidente automobilístico, que aquilo só se resolve no centro cirúrgico. Não. O centro cirúrgico é aquele iminente risco de morte, você cessa, transfunde, faz a cirurgia, corrige o sangramento, corrige a fratura, mas o paciente ele vai precisar ser monitorizado, reposto a parte hidroeletrolítica, fazer reposição de alguns eletrólitos, monitorizar a função renal, controlar a pressão arterial, sangue, se isso for necessário. Então, esse paciente vai precisar de todo um suporte no pós-operatório. Isso que o regional avança dentro desse processo. Mas é claro, Arivan, acho que a gente precisa sempre envolver essa questão da tecnologia. E a tecnologia, existem grandes promessas, né, o novo hospital, mas enquanto isso, a gente tem que ter a experiência que no Piauí essa questão hospitalar ela é muito complexa, ela é muito difícil. Por exemplo, o hospital de urgência de Teresina, quer dizer, a capital, onde tem o maior número de recursos, o hospital de urgência de Teresina demorou 18 anos para ficar pronto em funcionamento. Então, passaram-se vários governos. Infelizmente, não é só construir a parte técnica, a parte física, a de infraestrutura. Isso aí é a pequena fatia do bolo. O custo operacional, quer dizer, concurso público, equipar, manter a manutenção, colocar o hospital para funcionar com material humano, com fisioterapeuta, nutricionista, a parte de administração, contabilidade, recursos humanos, médicos, técnicos, cirurgiões e todo esse suporte que um hospital de grande porte precisa, é que realmente traz um custo muito grande para o Estado e, às vezes, tem uma dificuldade de gerenciamento disso. Então, é importante que em 2022 tenha esse planejamento de trazer essa resolução, principalmente dos macroproblemas, Arivan. Um dos grandes problemas hoje da nossa macro-região é a ausência da maternidade e isso a gente precisa conversar cara a cara com as pessoas. Por quê? Porque é o que todo mundo passa, né? Hoje nascer na macro-região de Picos ainda continua um problema.